Bom, essa é uma aula que eu já estava programando já fazia um tempo. Eu vou fazer uma espécie de cruzamento entre duas grandes obras do século XXI. O Grandes aí vocês entendam como vocês quiserem, uma vez que é bem contraditório o questionamento a respeito da qualidade dessas obras. Uma delas é o Crepúsculo, a sériezinha dos vampiros e dos lobos. A outra é os 50 Tons de Cinza, que também foi uma outra pandemia. E fazer um cruzamento com um conceito literário, que também é psicológico, chamado bovarismo, por conta de um livro do século XIX chamado Madame Bovary, do Flaubert. O que me moveu a fazer esta aula inicialmente foram alguns estímulos, e dois deles extremamente parecidos. Eu conversei com duas meninas, e elas me disseram, eu achei uma coincidência bastante peculiar, que haviam terminado o relacionamento depois que assistiram ao 50 Tons de Cinza, não é? Que tem esse personagem magnético para as mulheres, o Christian Grey. Enfim, eu já tinha mais ou menos uma expectativa do que deveria ser o filme, uma vez que acusavam na obra de ter uma espécie de revival da literatura erótica, pornográfica, e isso sempre atraiu o público, seja qual for o sexo. Mas não é o caso do Crepúsculo, não é? Porque o público é quase que exclusivamente feminino. O mesmo acontece com o 50 Tons de Cinza, né? Eu acabei trocando aqui. Enfim, isso sempre me atraiu, e uma coisa também que sempre me chamou atenção é que geralmente a postura dos homens é de deboche em relação a estas obras. Por quê? Porque homem geralmente não gosta desses romancezinhos, não gosta de peças melodramáticas. Isso sempre me chamou atenção, só que para tal eu vou começar com o fenômeno Crepúsculo, que, na minha opinião, é uma espécie de preparatória do terreno para que houvesse, enfim, os 50 Tons de Cinza. Quando nós observamos o Crepúsculo, foi também um fenômeno muito grande, e o que me chama muita atenção nesta obra é que a personagem principal, eu vi algumas análises que ela representava a mulher do século XXI, que a obra se transformou em algo que do tipo extrapolou as fronteiras continentais do lugar onde foi produzida e virou uma espécie de menina dos olhos de praticamente todos os adolescentes do mundo. Há algumas coisas bem interessantes a serem analisadas. Enfim, vamos tentar analisar aí quem é a Bella, esta personagem. Ela é filha de pais divorciados, a mãe mora no Arizona, a mãe, se vocês observarem, mora numa casa que é totalmente aberta, arejada, as roupas da mãe também são desse jeito, o diálogo é sempre aberto, geralmente nas cenas ela aparece bebendo um vinho branco, um espumante, e ela pressupõe um lado afetivo que talvez esteja mais ligado à contemporaneidade, em que nós temos o diálogo, essa noção de amizade entre mãe e filha, e o pai da Bella, que representa o oposto disso. Não é? Observe, aliás, os locais, a locação. Geralmente, essa questão do cenário já é, de certa forma, uma espécie de mimetização, uma espécie de esclarecimento do que se passa introspectivamente com as personagens, quais são os seus estados de alma. E reparem, a Bella sair da casa da mãe no Arizona, tá tudo bem, tudo tranquilo, diálogo aberto, e ela ir morar com o pai, que é xerife, fechado, já é mais aquele cara que exala virilidade, não é? Não fala dos sentimentos. E xerife, não é? Reparem, ela deixa um lugar que é uma cultura humanística e vai para um lugar que é completamente gelado, frio, é só neve, não tem muito diálogo, não tem muita conversa, embora haja afeto, isso é evidente. E isso talvez represente o próprio estado de ânimo desta adolescente típica da sociedade norte-americana, da sociedade brasileira, que é aquela que não se encaixa, que não é bonita. Aliás, se vocês observarem a indumentária, a vestimenta, o figurino da Bella, parece que é do Kurt Cobain, do Nirvana, não é? Do tipo, para não mostrar nenhum tipo de beleza. Ela não é popular, ela não faz esporte e ela tem dificuldade de criar amizades, não é? E aí ela se apaixona pelo playboy da escola. E o que acontece? Ela é correspondida. Pronto, talvez esta seja a maior fórmula de sucesso. Por quê? Porque a Bella representa o estereótipo de praticamente todos os adolescentes, e o Edward
seria este playboy, mas o playboy, cá entre nós, com nuances de cavalheirismo, ética, superioridade moral, compreensão, não é? Moderação, embora seja um vampiro, e seria mais ou menos o sonho de uma mulher. Enfim, quando a gente analisa todo esta construção, fica um pouco mais fácil de observar isso. Por que eu não acho que a Bella representa, de fato, a mulher do século XXI? Bom, porque essas qualidades, essas características desta personagem estão bastante ligadas à noção de pessoas que não tomam a dianteira na vida, de pessoas que são mais deixa a vida me levar e acabam não sendo engajadas em relação ao próprio futuro. Ela parece estar à deriva, ela parece estar perdida, como boa parte das meninas se sentem. O Edward, por ser alguém que já tem aí mais de um século de idade, não é? Ele morreu, supostamente morreu porque ele não morreu porque ele virou vampiro, na gripe espanhola, isso em 1918. É interessante notar que ele, então, é um homem do século XIX. Bem, a gente tem que levar em conta toda esta sociedade. A noção de democracia, ela é bastante incipiente, ela é bastante moderna para a época. O machismo é algo natural, o racismo ele é validado pela ciência, pelo positivismo. Nós temos a ideia de evolução e de seleção natural, que aliás se imprime em diversas obras literárias. Eu cito duas. No Brasil nós temos o caso do Euclides da Cunha com Os Sertões, e tem uma outra que eu sou bastante fã do Joseph Conrad, chamado No Coração das Trevas, que é a principal inspiração para o Apocalipse Now do Francis Ford Coppola. Enfim, quando nós analisamos o personagem Edward, eu também vejo um determinado contrassenso, talvez uma falta de verossimilhança. O que significa verossimilhança em teoria literária? É aquilo que é verossímil, vem de vero, verdade, o que parece verdade, não é? Eu acho que força a barra. Eu acho que não parece verdade em alguns momentos quando é exaustivo o triângulo amoroso entre Jacob, que é o que se transforma em lobo, Edward, o vampiro, e a Bella. Esta situação ela se prolonga durante muito tempo, muitos episódios. Eu não estou citando os livros, tá? Porque eu não li os livros. Eu tentei dar uma olhada no primeiro, mas eu preferi não ler. Eu estou citando os filmes, tudo bem? Então talvez se você tiver como respaldo os livros, a análise seria um pouquinho distinta. Enfim, mas por que eu acho contraditório? Vamos voltar para a Bella aqui. A Bella tem todas as características, não é? De repente ela encontra o homem da sua vida, que é o Edward, e este cara passa a cortejá-la de um modo um pouco esquisito. E embora ele seja vampiro, talvez eu passe a aceitar um pouco mais por ser vampiro, né? Ele tem obsessão por ela. Saiu um livro agora que é o ponto de vista dele, a respeito de tudo que aconteceu. E ele, por ser um vampiro e não dormir, ele tem uma obsessão de ficar olhando para ela enquanto ela está dormindo. E eu acho que isso não é nem um pouco agradável. Ter alguém que fica olhando pra gente insistentemente enquanto nós estamos dormindo. Eu não sei nem se eu consigo dormir. Tem outras coisas também ali que do tipo são um pouco esquisitas, porque tem um momento no primeiro filme em que a Bella vai sair com as amigas, elas vão para um café. Quando elas saem, há 3 homens que abordam de um modo um pouco violento, grosseiro, e há uma insinuação de perigo sexual. O Edward está lá. Não é? Ele chega como um herói e interrompe o que poderia dar origem a uma coisa mais grave, e enfim as 3 voltam para casa tranquilas e seguras. É muito estranho isso, porque o que é que ele estava fazendo lá? Qual é o problema da Bella sair com as amigas? Ele desconfia dela? Por que ele estava vigiando? Então, neste caso, parece haver aí uma conduta que talvez seja inapropriada para o século XXI. Bem, por quê? Porque a mulher, ela tem a sua liberdade, a mulher conquistou o mercado de trabalho, nós estamos em pé de igualdade em termos de direitos civis. Enfim, quando a gente analisa isso, talvez eu entenda porque o Edward ele não vem desta era, não é? Ele é do século XIX. Embora, cá entre nós, alguém que nasceu no século XIX deve ter uma cultura extremamente refinada, erudita, porque é só você pegar os jornais de antes da Segunda Guerra Mundial. A parte escrita domina
Domina. Enquanto tem poucas publicidades, um ou outro retrato, alguma foto que era difícil de colocar, o jornal ele tem muitas letras atulhadas, muitos artigos, e as pessoas gastavam o seu tempo lendo. Pressupõe-se, então, que nós tínhamos uma sociedade mais erudita, de pessoas que eram leitores vorazes. Enfim, ele não tem muito isso. Observem, ele pode ter uma prudência, uma moderação lapidares, mas essa questão do conteúdo a gente não observa de modo muito claro. Uma outra coisa que eu acho que quebra um pouco a verossimilhança é a questão de eles são seres eternos, não é? Eu tenho um pai que é um médico e os outros que também, que já nasceram há muito tempo, eles continuam no ensino médio. Até quando isso vai continuar? Eles são seres eternos. Então quer dizer que o pai vai continuar trabalhando para esse monte de galera que vai ficar na escola estudando sem sair do ensino médio? Ninguém vai trabalhar? Só o cara trabalha? Então isso me pareceu um pouco esquisito. Há outras inconsistências literárias. Bem, como eu disse, essa questão do triângulo amoroso que se estende por muito tempo. O Edward é um homem do século XIX. Homem do século XIX, quando tinha que disputar mulher, era duelo. Bem, essa questão dele aceitar, e tem um momento, acho que é no segundo filme, não estou bem lembrado, em que a Bella está correndo perigo, ou no primeiro, enfim. E eles levam a Bella para uma montanha, para o acampamento, o Edward e o Jacob, não é? O triângulo amoroso aí se satisfaz numa espécie de cabana. E neste caso, não é porque o Jacob é um lobo, ele tem sangue quente. O Edward, ele é um vampiro, mas eu acho que é mais um elfo do que um vampiro, se vocês observarem, né? Ele mora na floresta, brilha, é imortal, é elevado, embora tenha suas paixões, embora tenha as suas percepções pelos sentidos. Enfim, me parece muito um elfo a construção destes vampiros. É mais ou menos um rótulo vegano, não é? Porque eles se alimentam de animais, eles têm essa consciência de uma ética mais apurada. E também não tem, porque é muito esquisito. E isso eu acho que se passa na cabeça da Stephenie Meyers, a autora do livro, porque quando o Edward revela para Bella quem ele a leva para a floresta, não é? E começa a mostrar os seus poderes, lembram? Corre, pega uma raiz e arrebenta, tira com força. E aí ele pega e diz para ela o seguinte: eu já matei pessoas antes. Qual que é a resposta da Bella? Isso não importa. Sério que isso não importa? Você é filha de policial? Matar uma pessoa do tipo, beleza. Mas tem uma coisa que é pior ainda, não é? É o final do primeiro filme. No final do primeiro filme, o Edward está protegendo a Bella, tá? Tem aquele caçador, aquele outro vampiro que quer sugar o sangue da Bella de toda forma. E aí o Edward domina, né? Tem aquela casa de espelhos, enfim, aquele salão que é espelhado. E o Edward está protegendo a Bella e durante a proteção ele domina e está prestes a matar o cara que quer assassinar a Bella, digamos assim. Quando ele vai realizar isso, chega a família toda. Quando chega a família toda, Scullen, o pai coloca a mão no ombro dele e o incita, o estimula à moderação, a não cometer este ato grotesco que é de matar um outro homem. E ele se ordena e realmente, pela temperança, acaba não cometendo este ato. Só que na sequência, a família pega o vampiro que iria assassinar a Bella e destronca, tira a cabeça, tira braço, coloca fogo e fica gritando que nem viking, comemorando a morte, não é? Berrando, né? Com os dentes fora, volta a ser vampiros e tal. Isso pode. Assassinar não pode. Agora, isso beleza. Entendam o que eu quero dizer com falta de verossimilhança? Toda obra de arte tem uma estética que acompanha a ética. Então, quando eu tenho filmes extremamente violentos, por mais que seja ruim, há nesta busca sangrenta uma elevação por uma moralidade superior que vai ser feita por um final que condene todas essas atitudes. Eu costumo citar, por exemplo, um filme que é um filme meu de cabeceira do Martin Scorsese chamado Os Bons Companheiros.
Se você assiste Os Bons Companheiros, a gente tem ali uma trupe de mafiosos que tocam o terror, não tem qualquer tipo de consciência, são todos sociopatas, não se importam em matar. E o final a gente faz uma reflexão a respeito desta busca desenfreada pelo American Way of Life de desfrutar materialmente. Há no final uma reflexão bastante interessante a respeito disso, não é? Enfim, a ética ela acompanha a estética, ok? Quando a gente analisa o triângulo amoroso também do Edward, do Jacob e da Bella, eu disse que é inconsistente uma vez que o Edward pertence ao século XIX e ele tolera demais essa situação. E a Bella não se decide. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Não é? Tanto que, quando eles vão salvar a Bella, os dois, que gostam dela, e eles estão numa barraca, o Edward, por ser um vampiro e ter sangue frio, não é? Ele não pode aquecê-la. E tá uma friaca do inferno lá em cima. E quem que vai aquecer a Bella? O Jacob. E ele dorme de conchinha com ela. E enquanto ele está dormindo de conchinha com a Bella, ele trava um diálogo com o seu oponente. É um diálogo extremamente civilizado. E chega um momento que o Edward diz para o Jacob que se não fosse aquela situação, eles poderiam ser amigos. Não é? Isso é bem inverossímil. Porque homens geralmente são bastante territoriais. Sobretudo um homem do século XIX. Então, é isso que eu quero dizer com inverossimilhança. Um dos maiores questionamentos que eu tive foi por que ela mantém o filme, por exemplo, esse triângulo amoroso que se estende por muito tempo. Aí eu acabei descobrindo algumas coisas interessantes a respeito da autora, da Stephenie Meyers. Tá? Bom, a primeira coisa, ela é de Utah, na região dos Grandes Lagos, conhecida como Salt Lake City. Há duas características dessas pessoas que moram nessa região. A primeira, eles são mormons, e a segunda, eles têm muita grana. Se nós pegarmos os primórdios na época da colonização americana, quando os mormons estavam no Novo Mundo, era permitido ao homem que tivesse mais de uma mulher, porque a ideia era promover a população, fazer o crescimento populacional. Enfim, isso era permitido, aliás, não era por uma dissidência, não era por uma ramificação, era a religião oficial. Tanto é assim que essa tradição ela continuou, alguns homens continuaram povoando o mundo com mais de uma esposa. E existe, aliás, uma série chamada Big Family, que mostra um homem mormon com 3 esposas e os quintais das casas se comunicam. Não é uma atitude hoje em dia muito normal, porém ainda há remanescentes que têm esta poligamia. Não é poligamia para o homem, né? Porque para a mulher a monogamia é obrigatória. Agora vamos imaginar uma menina, uma adolescente mormon apaixonada. O que é que se passa na cabeça de uma adolescente mormon saber que, caso o seu homem queira, ele pode ter uma outra noiva, uma outra namorada, uma outra mulher, constituir um lar, ter filhos com esta outra mulher e ela continuar a ser também a esposa 1 ou 2, não sei. O que é que se passa na cabeça de uma adolescente a respeito disso? Eu acho que deve ser bastante complicado. Me parece que aí talvez possa ser criado até um trauma a respeito de como que você vai lidar com essas situações, né? Porque elas são bem delicadas em termos sentimentais. Enfim, se nós observarmos a relação que a Bella possui no Crepúsculo, é a inversão disso, não é? Reparem, eu tenho uma mulher diante de 2 homens e ela, neste caso, tem um certo prazer com esta dualidade do seu desejo, não é? Tanto que quando nós temos esta cena na barraca, lá na montanha, a Bella ela não está dormindo. Ela está acordada e se deliciando com a conversa entre os dois. Veja que a obra de arte ela tem a oportunidade de realizar a catarse. Muitos autores acabam colocando vestígios de suas dores passadas, de seus traumas na obra de arte, e eles sublimam, eles realizam pela obra de arte esta purificação que, às vezes, para uma pessoa normal, que não escreve romances, que não tem essa ligação com a arte, precisa de alguém para desabafar, para falar isso. Então a obra de arte não deixa de ser
um aspecto bem interessante para que a pessoa expulse os seus demônios. E eu vejo muito isso na saga, que não é saga, Crepúsculo. Bem, uma coisa interessante também é que a não decisão da Bella em optar por um ou por outro é tipicamente patriarcal e machista. O que para mim ainda mostra que esta obra está ainda com um pezinho gigantesco na primeira metade do século XX, por conta deste ideal. Qual é a grande indecisão da Bella? Vamos tirar a parte aí de vampiro, de lobo, vamos tirar essa parte, não é? Quem é o Edward? Quem é o Jacob? O Edward é o príncipe encantado. É o cara perfeito para casar, não é? Por quê? Ele é branco, ele é rico, filho de médico, não é? Estudado, cavalheiro, educado, sensível, mais ou menos erudito. É óbvio que as mulheres vão se encantar por ele, não é? Mas a Bella quer dar para quem? Pro cara que é índio, mestiço, mora na floresta, numa casa de cabana e é pobre, não é? É o mesmo esquema colonial, patriarcal do Brasil, do senhorzinho de engenho que vai se casar e este casamento ele é arranjado, não é? É óbvio que ele vai se casar com alguém para fazer a manutenção da riqueza, com uma outra filha de um grande proprietário, mas ele vai se divertir onde? Na senzala, não é? Reparem como o estereótipo ainda prevalece, que é a branca, só que agora aqui é invertido, não é? A branca para casar e a negra para se divertir. Eu vejo claramente isso, esta dicotomia, e não é à toa que o Jacob, não é? Ele é moreno, sarado, forte. Se vocês tiverem a oportunidade de ler este livro aqui, O Homem e Seus Símbolos, do Carl Gustav Jung, tem uma parte, um capítulo, chamado O Arquétipo de Iniciação. Ok? Nessa parte aqui, aliás, é um livro fascinante, sobretudo para quem curte arte, literatura, cinema, a gente consegue crescer muito depois que lê isso aqui. Ele parte de um conceito chamado alma do mato, que em inglês é bush soul. E ele percebe que em diversas culturas, os animais são símbolos muito fortes que nos identificam. Se nós pegarmos as torcidas, geralmente a torcida tem um animal, né? Corinthians, Gavião, Cruzeiro, Raposa, Palmeiras, Porco, Flamengo, Urubu. A seleção francesa tem um galo. Há diversas obras, se a gente pega Game of Thrones, os Starks têm os lobos que os protegem. O animal, na cultura indígena, ele também é chamado de animal de poder. Por quê? Porque em algumas situações e reuniões xamânicas, um iniciado vai tomar uma beberragem, que geralmente é uma bebida que vai fazer a ligação com o mundo espiritual, e a pessoa que passa por este rito vai encontrar o seu animal de poder. Por quê? Porque naquele momento vai ser uma espécie de alma que vai o guiar para passar por uma determinada travessia, por um determinado momento, para aquele momento, não é? Dependendo do tempo da época, esta pessoa vai ter um outro animal de poder em uma outra época. É evidente isso quando nós observamos esses valores, o quanto que os animais simbolizam este lado talvez seja mais sentimental dos instintos da força, para que nós consigamos aí fazer o que nós devemos fazer. Se observarmos, o Jacob, ele é uma força das trevas que não tem qualquer tipo de domínio. O lobisomem, um homem transformado em lobo, ele é uma força instintiva tal, ele é pura destruição a ponto de, se houver um ente querido ao seu lado e ele se transformou, ele vai matar, não é? Reparem que isso não deixa de ser uma espécie de pulsão sexual. A pulsão sexual, o desejo sexual, é uma coisa que não tem certo e errado. A pulsão, o desejo quer o quê? Quer ser cancelado. É simplesmente a noção de vai, não pensa a respeito. E não é à toa que ela tem este apego, não é? Ao Jacob. Em vários momentos eles abusam de cenas do rapaz sem camiseta para dar a ideia exatamente dessa noção de instinto sexual. E enfim, eu tenho toda esta dualidade. Eu penso o seguinte, se a Bella fosse um psicólogo, ela encontrou a tese, que é o Edward. Ela encontrou a antítese, a antitese, que é o Jacob. Provavelmente, se ela não se decide claramente,
ela tem talvez o apego sexual pelo lobo, mas a parte afetiva, platônica, digamos assim, está mais ligada ao vampiro. Se ela fosse um psicólogo, o psicólogo provavelmente diria para ela: por que você não volta para casa da sua mãe, dá um tempo lá? Se você encontrou a tese e a antitese, falta a síntese, não é? E a síntese vai ser o quê? A união desses dois elementos, não é? Uma potência sexual, o meu desejo vai ser atendido e ao mesmo tempo eu vou encontrar o galã, a pessoa perfeita, o cara que é para casar. Vocês entenderam onde é que eu quero chegar com isso? E eu quero chegar com isso no 50 Tons de Cinza. A autora, ela tinha blog em que ela pegava o universo Crepúsculo e recriava situações com as personagens. Não é à toa que o Christian Grey é a síntese desses dois elementos. É perfeito. É uma grande sacada comercial. E reparem, e de novo, a personagem principal é uma outra Bella. Não é alguém que do tipo, chame muito a atenção, não é? Por quê? Para que as meninas se identifiquem com isso. Voltando para essa questão do feminismo, por que eu não acho que a Bella ela representa a mulher moderna? Por conta de que quando ela começa o relacionamento com o Edward, a vida dela muda completamente, ela abandona o pai, abandona os amigos e tal, e o Edward, nada, não é? Além de vigiá-la excessivamente, obsessivamente, de um modo compulsório, ele, de certo modo, mantém a vida dele irretocada. Enquanto que ela muda tudo. Qualquer relacionamento pressupõe abrir mão de algumas coisas, não é? Um homem que começa a namorar, que tem um relacionamento, não vai andar da mesma maneira com os amigos e vice-versa. Então, reparem que essas coisas me incomodaram. Agora, vamos lá. Onde é que eu vejo um feminismo bem interessante na obra? Nas filhas adotivas do Cullen. Não é? Pega a história das outras meninas, são histórias boas. Do tipo, tem abuso de marido, tem escravidão, tem estupro, e são mulheres que se reformaram, buscaram o empoderamento e deram a volta por cima. Essas histórias eu acho interessantes, essas histórias eu acho que representam o feminismo muito mais que a história da Bella. Então, analisando tudo isso, a gente acaba entrando no 50 Tons de Cinza, que é a continuidade natural, pois há a aliança entre esses dois personagens, entre esses dois mundos, não é? O cara perfeito para casar, porque ele tem muita grana, e o instinto sexual. E eu sempre me perguntei também a respeito do porquê. Por que virou esta febre tão grande, tão significativa quanto o Crepúsculo. Além de tudo isso, observem que a maneira como Crepúsculo e 50 Tons de Cinza tratam a noção de família, ela é totalmente contemporânea, bem ao gosto agora, não é? Das questões sexuais não mais conservadoras, como nós observávamos até então, a família Cullen. Os irmãos são todos adotivos e eles se relacionam entre si. Pega a questão da família do Christian Grey, não é? Adotado também por uma mega empresária, e aí ele tem uma educação totalmente distinta com sinais de sadismo. E isso também representa o quê? Um questionamento da ordem atual. Isso realmente eu acho bem interessante e são receitas que não falham. É bem interessante notar tudo isso. Enfim, agora, por que me chamou a atenção, depois que eu conversei com duas meninas que terminaram o relacionamento por conta dos 50 Tons de Cinza? Porque aquele personagem, o Christian Grey, ele não existe, não é? E uma vez eu falei isso com uma pessoa, a pessoa ficou possessa comigo. A menina pegou e falou: ele existe sim, não é? É isso que me preocupou, porque me parece evidentemente que nós estamos vivendo um fenômeno de neobovarismo. Só que para isso eu preciso dizer o que é o bovarismo e lembrar rapidamente esta obra literária que é o Madame Bovary. Madame Bovary é a obra que inaugura o realismo. O Flaubert, este autor francês, ele percebeu que tinha uma coisa muito esquisita nesta época, sobretudo porque os romances, os folhetins tratavam o mundo com uma alienação tremenda, não é? Era, digamos, um descolamento da realidade pleno, e muitas moçoilas consumiam romancezinhos folhetinescos em que os príncipes encantados davam a nota de praticamente toda a prosa.
E elas passavam a acreditar que ele existiria. A Madame Bovary, ela é a personagem que também é seduzida por esses romancezinhos, só que infelizmente a vida dela não tem nada daquele encantamento dos lugares que ela lia nos livros românticos. E aí ela passa por uma desventura gigantesca, porque o marido é um médico provinciano sem grandes ambições, ela é muito bonita, a Emma, e passa traindo. Trai mais de uma vez em busca do príncipe encantado e em busca de uma espécie de materialização daquele mundo que ela consome nas obras literárias românticas. Eu vou falar para vocês aqui a definição de bovarismo, e essa definição ela é do Dicionário de Termos Literários de Oxford. Esse termo ele já foi emprestado até para a psicologia junto com outro termo. Bovarismo consiste em uma alteração do sentido da realidade. Uma alteração do sentido da realidade na qual uma pessoa possui uma deturpada autoimagem, na qual se considera outra de características grandiosas e admiráveis. É uma megalomania. Que não corresponde com a verdade. Em termos mais gerais, o bovarismo faz referência ao estado de insatisfação crônica. Isso é muito interessante. Então, nós temos aqui essa referência a esse estado de insatisfação crônica com a realidade de um ser humano, produzido pelo contraste entre suas ilusões, que são nutridas pelo quê? Por esses romancezinhos, né, de príncipe encantado, e as aspirações, que geralmente são desproporcionais em relação ao que acontece na vida das pessoas, e que estão muito além das próprias possibilidades. Isso também tem um outro nome, mitomania. Tem uma outra obra que eu considero muito interessante de ser lida, do Tennessee Williams. Virou filme, o filme também é um clássico, chamado Um Bonde Chamado Desejo. Esse filme virou um clássico porque ele é interpretado também pelo Marlon Brando, e tem uma versão mais nova de 2014, se não me engano, do Woody Allen, chamada Blue Jasmine. Jasmine Azul. Eu recomendo muito que vocês vejam esse filme, que é uma mulher extremamente desiludida. Ela era casada com um cara que era um magnata, que perdeu tudo, foi preso, mas ela ainda acha que é milionária e trata todos que estão ao seu redor como se fosse uma milionária, sem qualquer tipo de consideração, extremamente grossa, falando às vezes verdades para as pessoas mais simples, e ela perdeu completamente a ligação com a realidade. Tanto que esse filme, pessoal, o Blue Jasmine, quem faz a personagem principal é a Cate Blanchett, e ela ganhou o Oscar de melhor atriz por conta desse filme. Eu recomendo muito, ele é muito bom mesmo. E aí talvez vocês tenham uma noção do que significa bovarismo, o que significa este fenômeno que, infelizmente, cegou boa parte não, tá? Eu acredito que foram poucas que acabaram criando esse neo-bovarismo em relação ao Christian Grey. Enfim, então quando nós temos todo este parâmetro, eu percebo claramente que estas obras elas passam a nutrir numa consciência não muito apurada uma perda de contato com a realidade, embora eu seja completamente a favor de que as pessoas continuem lendo. Ler é sempre bom, mas não parem nisso, né? Vão além. Se você gosta de literatura erótica, há outras coisas bem interessantes. Há um clássico da literatura chamado Trópico de Câncer, do Henry Miller, que foi um livro chocante. Há um outro de um autor britânico chamado D.H. Lawrence. Esse livro foi proibido durante acho que 30 anos, que era o amante de Lady Chatterley. Ele escreveu em 28, se não 1928, ele ficou proibido até os anos 60. Imagina, na Inglaterra com Beatles esse livro era proibido. Tanto que quando liberaram o livro, a primeira edição teve 200 mil tiragens, acabou em 3 dias. Fizeram outras edições em 3 meses na Inglaterra. Desta época, ele vendeu mais de 2 milhões de cópias. Tá? Há um outro que me agrada muito também, de um britânico chamado Ian McEwan, o Na Praia. Na Praia. Bem, é tragicômico de um casal virgem que vai passar uma lua de mel em Brighton, na Inglaterra, que é uma região de praia. E eles são virgens por conta do conservadorismo da época, de uma era ainda quase que com resquícios da era vitoriana. Eles são
extremamente reprimidos, recalcados e não sabem como lidar. Os corpos, eles não sabem o que fazer, mesmo porque não teve nem educação sexual na escola. Agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Um brasileiro que eu tenho um livro também, que remete a esse tipo de literatura erótica, que eu acho fantástico, fascinante, do João Baldo Ribeiro. O nome do livro é A Casa dos Budas Ditosos. Tá? O Nelson Rodrigues, então, é difícil você achar alguma obra que não tenha este caráter erótico. E que nos leva a uma reflexão bem interessante. Talvez o maior clássico de erotismo e mais de pedofilia é o Lolita, do Vladimir Nabokov, que virou filme do Stanley Kubrick. Depois teve filme também, um outro filme mais novo aí, com o Jeremy Irons, eu não vou lembrar o nome do diretor. Também são obras interessantes e que trazem por trás todo um questionamento da cultura do século XX e de uma suposta pasteurização por conta do crescimento da indústria cultural e da morte deste mundo erudito de leitura que talvez o Edward supostamente representa. Há alguns autores, entre eles o Adorno, que percebeu isso e ele diz que a música clássica no século XX estava morta. Por quê? Porque o surgimento de rádios e do rock and roll faria com que nós não tivéssemos mais capacidade de aproveitar todas as nuances musicais em sua complexidade de um Beethoven, de um Wagner, de um Liszt. Enfim, isso seria assunto aí para outra análise. Ficam aí essas dicas para vocês. Eu acho que é uma reflexão bastante significativa para que nós possamos fazer conexões com tudo aí que nós vimos. Agradeço muito a atenção de vocês. Grande beijo, valeu galera, abraços.